Quanto tempo dura o luto? Depende. Há pessoas que podem ter um luto de 2, 3 semanas, 4 semanas, 1 ano, 10, 12, 20, 6 meses. Essa família vive um luto há 6 meses. Isso deve continuar assim, tá? Porque a justiça não promete ser feita num curto prazo. Estamos contando a história da Dona Lourdes. Essa senhora que aparece na tua imagem agora, aí na tua tela, na tua televisão. Ela tinha 72 anos quando foi atropelada por um ônibus. Essa imagem, ela rodou o Brasil, na saída do terminal do Sítio Cercado aqui em Curitiba. Simplesmente aqui, ó, o motorista não vê, olha lá a Dona Lourdes passando lá no meio da bolinha lá, ó. Aí no canto, no ponto cego, ela é atropelada. Ela estava na faixa de pedestre, a preferência da faixa é dela, sempre. E mesmo assim atropelaram a Dona Lourdes. Uma sequência de erros, de imprudências, de descuido, de negligência. Bia Frenan, essa família não aguenta mais. Do jeito que está, eles estão ficando desesperados. E com toda a razão do mundo, não é? Riva, eu vou falar aqui com vocês com o coração mesmo, porque hoje de manhã eu estive na casa da Dona Lourdes, onde ela morava, no bairro Sítio Cercado, pertinho do terminal. E lá não encontrei só 1, 2 familiares tristes, reclamando, clamando por justiça e também sofrendo um luto. Eu encontrei várias pessoas. Eles se reuniram, tem fotos, todo mundo ali da vizinhança muito comovido com essa situação, porque a Dona Lourdes era uma mulher muito querida por todos ali. Ela frequentava o postinho, era amiga ali das equipes que trabalhavam no postinho de saúde do bairro dela, técnicos de enfermagem, todo mundo gostava da Dona Lourdes. Na família não era diferente, na casa, além dela, morava uma filha e também os netos. Esses netos que tiveram a oportunidade, que foi interrompida, infelizmente, de crescer alguns anos ali, pertinho de uma avó que gostava de mimar, de dar carinho e que trabalhava. Aos 72 anos, a Dona Lourdes ainda trabalhava e fazia tudo sozinha. E foi assim que, infelizmente, acabou acontecendo esse acidente com ela em julho do ano passado. Ela, com toda a autonomia e saúde em plena terceira idade, estava indo até uma agência bancária. E quando ela retornava, foi quando aconteceu esse acidente. A filha da Dona Lourdes descreveu pra gente a mãe como uma senhora muito cuidadosa, que sempre prestava atenção no trânsito e tentava olhar para os lados, se tinha veículo, se outras pessoas também estavam cruzando naquele momento, ela acabava indo junto porque se sentia segura e sempre respeitando a sinalização. Tanto é que o acidente que tirou a vida dessa senhora aconteceu enquanto ela cruzava pela faixa de pedestres. Ela não estava fazendo nada de errado, estava atenta, andando quase no meio da faixa de pedestres, quando foi atingida pelo ônibus do transporte coletivo. Nós temos agora aqui o relato emocionado de familiares que sentem saudades da Dona Lourdes, mas também um outro sentimento que aparece com eles, Riva, junto com esse luto, que é o pedido por justiça. São 6 meses que esse acidente aconteceu, a Polícia Civil concluiu o inquérito, mas a família agora aguarda o Ministério Público apresentar uma denúncia. Fica esse questionamento, por que o MP está demorando tanto para se manifestar acerca desse caso, já que foi um crime contra a vida. Sim, um crime. O motorista pode ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas não deixa de ser um crime, afinal de contas, a vida dessa mulher que acabou aí sendo perdida depois desse acidente. A família clama por justiça, fica até revoltada, com sensação de abandono, porque ninguém, nem a empresa, segundo eles, do ônibus, nem a companhia Urbis, que administra o transporte coletivo de Curitiba, a família conta que nenhum dos dois sequer apareceu para desejar aí os sentimentos e o desejo de que o luto se resolva da melhor forma possível. Então, olha toda a situação que essa família está passando. Vamos ver na tela. A saudade é grande. Dona Lourdes morreu aos 72 anos. Ainda trabalhava, fazia tudo sozinha. Em julho do ano passado, ela estava indo para uma agência bancária quando foi atropelada. A mulher morreu na hora.
A gente se reunia de final de semana com minha mãe para fazer uma carninha assada com ela. Ela gostava disso, de ficar com a família, com os netos, com todos os netos. Ela é muito família. Então agora a gente não tem essa rotina, porque é triste a gente ver que falta um lugar naquela cadeira, aquela mesa. Você sabe que falta a mãe. É uma falta muito grande, né? Principalmente pra gente que é neto, né? A gente sempre quer crescer com a avó junto. Nunca quer estar longe dela. Eu sonhei várias vezes ela me vendo entrar casando, me formando na faculdade. Infelizmente isso não vai acontecer. O acidente aconteceu praticamente dentro do terminal de transporte coletivo do Sítio Cercado. O circuito interno do ônibus registrou tudo. Dona Lourdes estava cruzando pela faixa de pedestres quando foi atingida pelo ônibus. Com 72 anos, uma pessoa inteligente, muita pessoa que ainda tinha planos para o futuro, ainda tinha força, vitalidade, comprou uma casinha na praia dela e não vai poder usufruir, entendeu? Não vai poder fazer essas coisas, lógico, né? Mas assim, ela tinha um futuro, ela tinha mais coisas e acabaram com isso. Tinham falado que primeiro era uma pessoa de 45 anos, né, algo do tipo. Depois eu fui acreditar que era minha avó mesmo, quando a gente realmente viu, né, as pessoas vieram aqui em casa. Foi um baque porque eu estava aqui sozinha com meus irmãos, né? Então eu tive que dar a notícia para eles primeiro. E acho que foi a pior coisa da vida, é dar a notícia para as crianças, né? Meu irmão simplesmente ele se arrebentou no chão, ficou chorando. Foi bem triste. Além da saudade estampada nas fotos e também nos rostos dos familiares, o que fica entre eles é um sentimento de necessidade por justiça. Isso porque, segundo os parentes da Dona Lourdes, desde o dia do acidente até agora, nem a empresa responsável pelo ônibus ou a URBS, que administra o transporte coletivo de Curitiba, entraram em contato com a família. E por isso, para eles, o sentimento é de esquecimento, abandono. Quando se risca um ônibus, quando se quebra um vidro de um ônibus, a empresa sai correndo, é polícia atrás, é reportagem, é todo mundo correndo, né? Porque foram lá, passaram numa catraca, veja que barbaridade. Vem a polícia da prefeitura atrás, prende, é uma série de coisas. Agora, uma pessoa que estava atravessando na faixa de pedestre, em que o ônibus passou por cima, é lastimável até agora ninguém fazer nada. Assim como muitas pessoas também já aconteceram e foram esquecidas. E eu não quero que isso aconteça com minha mãe. Nós estamos realmente indignados, porque é um ser humano, é uma vida, é uma pessoa maravilhosa que foi ceifada. Eu sei que não vai trazer minha mãe de volta, mas eu acho que pelo menos é o mínimo de respeito e consideração que eles deveriam ter para com a família. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que apontou negativo. Ele pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O caso deve ser enquadrado como negligência, por falta de cuidado e atenção. Era uma pessoa muito consciente e lúcida, ela sabia o que estava fazendo naquele momento. Então foi realmente uma grande negligência da parte do motorista, né? E de quem estava próximo dele também. Das imagens de câmera de segurança já é possível vislumbrar que está caracterizado o crime, é um crime culposo que deverá sim ser punido quanto antes para que a justiça seja realizada. E, além da responsabilidade criminal, há também uma responsabilidade, ainda que mínima, cível e que com certeza a empresa deverá arcar com as despesas, até porque causou um transtorno enorme em razão desse ato ilícito, devastou uma família, destruiu uma família inteira. A Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído. Segundo o advogado da família, o que falta agora é o Ministério Público apresentar a denúncia. Não há motivos para demora, inclusive há casos que se resolvem em cerca de 6 meses, denúncias ofertadas em 15, 30 dias após os fatos. Nesse caso está sendo diferente. Então isso que a família clama, entende que está acontecendo um descaso por parte do poder público no oferecimento da denúncia e no regular processamento do processo criminal. Ninguém estava esperando ela morrer dessa forma tão trágica. Eu mesma, quando passo pelo terminal, eu não consigo segurar minhas lágrimas. Eu fico muito triste. Outras vezes eu vou lá e choro. E a gente quer justiça. Justiça! 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 Respira fundo aí do outro lado, né? Vamos falar nós aqui. Quando você tem uma pessoa acima de uma certa idade que tem algum tipo de doença já associada, a gente vai se preparando. A gente
vai se preparando, a família vai se preparando. Olha, a gente não quer, pelo amor de Deus, mas você vai se preparando para aquele pior que pode acontecer. Isso aí não. A dona Lourdes estava lúcida, correndo, andando, indo pro banco, trabalhando, fazendo as coisinhas dela, de repente vem um ônibus e... Foi a dona Lourdes. Acabou a dona Lourdes. Ninguém esperava por isso, ninguém está preparado para isso. A gente nunca está preparado para a morte, mas a gente vai se ajeitando e vai vendo, não, né? Não tem mais solução, vamos dar uma qualidade de vida. Ela não, ela tinha mais 20, 25 anos se ela quisesse, porque se cuidava, Bia. E aí eu não entendo, desculpa, senhores letrados do Ministério Público, me desculpa, senhores da gravata do Ministério Público, me desculpa, senhores dos gabinetes do Ministério Público que parecem que não entendem o mundo. 6 meses? 6 meses para não apresentar denúncia de um inquérito que já está pronto? É muito serviço? Eu não consigo entender. Para um caso como esse, eu não consigo entender. E é esse o X da questão para essa família, não é, Bia? Exato, Riva. Como você estava descrevendo, a dona Lourdes, ela era costureira e também comerciante. Os familiares contaram que, quando era mais jovem, costumava ficar trabalhando até as 2 da manhã e no outro dia cedo já estava de novo disposta a trabalhar para levar o melhor para a família dela. Então é exatamente esse o perfil que era a dona Lourdes, uma pessoa ativa, uma senhora que estava sempre buscando fazer o bem para os outros, era conhecida no bairro dela. Infelizmente a vida dela acabou dessa forma, em um acidente. Só que o que a gente não pode deixar é que o que acontece a partir do acidente seja ainda pior do que o próprio fato, porque a família está simplesmente indignada com essa falta de respostas. O Ministério Público, como o advogado falou ali na entrevista, tem casos que em 15, 20 dias já consegue apresentar uma denúncia em cima de um inquérito policial que foi concluído. Agora, o dela, por que já são 6 meses e até agora nenhuma resposta? É um crime contra a vida. Esse tipo de crime precisa ter prioridade, não só da polícia, como também da justiça. Então fica aí justificada a revolta da família e a nossa também diante desse caso, Riva. Eu quero dizer para essa família o seguinte: olho no olho, Baiano, venha. Olho no olho. Se para eles, para aqueles que deveriam se importar, a dona Lourdes não é importante, para nós ela é. Para nós ela é primordial, ela é essencial. A história dela, da família de vocês, é o que nós temos de mais importante para exigir por justiça. Esse é o meu compromisso do Balanço Geral com vocês. De uma resposta. E a resposta hoje é dizer, vamos denunciar ou não vamos denunciar, escolham. Porque as provas são robustas, as provas estão aí. A gente precisa, a justiça brasileira precisa dar importância para o ser humano. Para o ser humano. Por trás de casos, por trás de causas, existem pessoas. E as pessoas têm que ser respeitadas. E a URBS? E a empresa que não apareceram nem para pagar o funeral dela? O desrespeito é desde o começo nessa história. É desde o começo. Não apareceram para mandar uma coroa de flores para essa família para dizer, se precisar, estamos aqui. Não dá, né, doutora? Vamos pensar bem aqui. Qual é o motivo de tanta demora? Eu sou leigo, tá? Pelo amor de Deus. Eu gosto de direito, mas eu sou um ignorante. E eu não tenho problema nenhum de confessar minha ignorância quando eu não sei. Eu não consigo ver uma explicação lógica para tanto tempo. A partir do momento que o inquérito está concluído, relatado pelo delegado de polícia... Que é o caso... isso é encaminhado ao Ministério Público, que vai decidir se vai baixar, pedindo mais algum tipo de diligência, retornar à delegacia, se vai fazer a denúncia ou opinar, né, pelo arquivamento, e o juiz decide. Nenhuma dessas 3 coisas foi feita. Até agora nada. Pensei, tivemos recesso judicial, mas acabou em 6 de janeiro. Já faz um mês. É muito tempo, né, para isso. E justiça que tarda é justiça que falha, né? É exatamente, doutora. Me arrepiou essa frase. A justiça tardia é uma justiça falha. Ninguém está falando para fazer justiçamento, porque às vezes na justiça rápida você faz justiçamento. Mas respeitando os seus prazos legais, dá para fazer, né? É isso. Bia, tá liberada por hoje a Bia, Burigão? Depois tem mais Bia. Ela vai conversar com a gente ainda. Muito obrigado. Olha lá. E assim, ninguém está dizendo que o motorista é um assassino. Não. Agora, que estava no ponto cego, sim, e que ele atinge essa mulher na faixa de pedestre, que é a Ilha de Salvação dela, também sim.
O maior, todos se cuidam no trânsito, mas o maior ele tem muito mais atenção pelo menor, é assim que funciona. Na prática é assim. Ninguém está dizendo isso, tá? Amigo motorista, você não é assassino, não é nada disso. Mas você, provavelmente, por essa negligência, que foi evidenciada no indiciamento, lá no que o delegado falou, você acabou matando ela. Muito pelo contrário. Só que essa família precisa de justiça. Precisa. A gente começou uma série de reportagens aqui no nosso BGzão